6 anos de Revolução Jesus. 6 anos de muita história, missão e evangelização. O programa de hoje é especial. Vamos fazer memória e saber como tudo isso começou. Adriano Gonçalves, em entrevista exclusiva com Luzia Santiago, cofundadora da comunidade Canção Nova e madrinha do Revolução Jesus. Você confere na íntegra, no primeiro e segundo bloco, a história do Revolução contado por ela. Mas não para por aí. No terceiro bloco, você acompanha o acampamento Revolução Jesus em Hyannis, nos Estados Unidos. Porque Revolução é mais que um programa, é uma missão. Você faz parte dessa história. Bem-vinda, Lu. Eu fico feliz de estar aqui no Revolução Jesus, porque somos Revolução Jesus. E você disse lá em 2007 que era a madrinha do Revolução Jesus. Assumimos isso. E a gente está aqui no Colégio São Joaquim. E a gente quer te convidar para esse bate-papo, andando por este colégio, que tem um papel muito importante na vida da Luzia, e sendo na vida da Luzia, na vida do Padre Jonas e na vida da Canção Nova. Luzia, estamos aqui no Colégio São Joaquim, falando de Revolução Jesus. Mas eu quero te perguntar, como aconteceu a Revolução Jesus na sua vida? Esse encontro pessoal com Jesus. Então, veja bem, eu era uma recém-viúva, né? Como já falei, testemunhei várias vezes. Fiquei viúva por 40 dias e alguém me disse que eu precisava de um encontro, fazer um encontro de jovens. E eu me engajei numa escola de crianças aqui, infantil, em Lorena, dando aula, especialmente para os pequenininhos. E a dona Geni, que era a diretora dessa escola, a proprietária, ela me disse: Luzia, eu vou encaminhar você para esse encontro, para você fazer um encontro de jovens. Vou mandar você para conversar com o Padre Jonas, é um padre jovem salesiano, e você entrega esse bilhete para ele. Diga que você foi encaminhada pela dona Geni. Eu vim aqui, como nós estamos entrando, né? Com meus 20 e poucos anos, e estava numa condição assim bem difícil, porque eu estava chateada com Deus, muito revoltada, triste, deprimida, porque meu esposo faleceu no acidente de avião, então eu não tinha nenhum sentido para a vida, nada que pudesse imaginar que fosse o meu futuro. Mas eu obedeci aquela senhora tão bondosa, né? E vim aqui no São Joaquim. Chegando aqui, eu entrei e eu cheguei até esse corredor inesquecível. Eu fico emocionada quando eu entro aqui todas as vezes, porque este corredor, inclusive, é o mesmo piso. Nossa. E eu vi um padre de calça jeans, jaqueta jeans. Já é um santo de calça jeans, hein? De verdade. Todos os jovens frutos daquela época conheceram o Padre Jonas, por isso que é uma Revolução Jesus, não só aqui no São Joaquim, mas ele já vinha de Campos do Jordão, com muitos jovens que já haviam feito seus retiros, seus encontros em São Paulo, capital. Mas voltando aqui para a nossa realidade, era exatamente esse piso. Eu vi o padre passando por aqui, me aproximei dele mais ou menos nessa altura e disse: o senhor é o Padre Jonas? Aí ele disse: sou eu. Eu falei: olha, eu tenho aqui um bilhetinho que a dona Geni mandou para o senhor. Aí ele leu o bilhetinho, que era o encaminhamento para mim fazer o retiro. Ele virou e falou assim para mim: qual o seu nome?
falei, Luzia. Ele falou para mim assim, então você pode se dirigir à secretaria. Já vai ali na secretaria que o Júlio vai fazer a sua inscrição. Até me recordo, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, por volta das 2h30, 3 horas. E o Padre Jonas estava cheirando café, com certeza havia tomado um cafezinho. Cafezinho da tarde. Um cafezinho. E tinha vindo da cozinha, da parte interna deles. E eu então fui em direção à secretaria, que é exatamente aqui nesse corredor. E ali eu dando o meu nome. Dias depois eu participei do meu primeiro encontro de jovens. Como que foi, Luzia, este encontro? A gente sabe, até mesmo você dando características, né, de vestimenta do Padre Jonas, e a gente pode perceber que já era uma revolução. Um padre organizando encontros para jovens, a maneira com que ele conduzia. Mas como que foi esse encontro? Como que foi em uma dessas salas se encontrar com aquele que mudaria para sempre a tua vida? Veja, Adriano, eu nunca esperava como seria esse encontro, como todos os jovens. Era um encontro de sábado e domingo. De final de semana. Fim de semana. Vocês dormiam aqui? Assim mesmo não era assim de começar cedinho. Entendi. Porque aqui tinha aulas, era um colégio. Sim. Então era depois que terminavam as aulas, começaram os retiros. Era geralmente após o almoço, né, do sábado e o domingo. E eu vim, né, sem assim nenhuma expectativa, porque eu achava que nada podia mexer comigo, né? Aquela angústia. Eu estava totalmente, vamos dizer, fria, né? Sim. No meu mundo. E aí, logo no encontro, uma equipe assim extraordinária me acolheu e eu ouvi uma palestra ideal. E aquela palestra ideal já começou a fazer um efeito dentro de mim, positivo. Quem dirigiu essa palestra? A palestra sobre ideal, a Elisa. A Elisa que dá aula aqui. A Elisa, a Vilma. Do Paulo. Vilma do Paulo, filósofo. Sim, né? que dá aula na nossa faculdade. Exato. Hoje. Então era um grupo que era um encontro de meninas. Era sim. separado. Um encontro de rapaz, de encontro de moço, de moça. E nessa palestra algo já começou a falar comigo, mas não notei nada assim que mudasse o meu humor. Sim. Porém, no domingo, na oração da manhã, quando o grupo, né, a equipe começou a trabalhar na oração, o Padre Jonas tocando e cantando. Um padre naquela época, com um violão na mão, cantando e tocando. Nova evangelização. E ele começou a tocar, ele começou a cantar, ele começou a falar para os jovens que estavam ali. E com ele a equipe veio trazendo a palavra, filho pródigo, foi conduzindo a oração como nós costumamos. Era um grupinho pequeno, eram mais ou menos umas 60 pessoas no máximo. Para ver que nós não podemos desprezar esses pequenos retiros. Sim. Porque é ali que Deus visita. De uma maneira muito particular, particular. E na oração, interessante, a equipe estava na expectativa qual era a minha reação, porque eu era uma viuvinha nova, jovem, a cidade tinha sido testemunha do acidente, porque foi aqui, próximo à entrada de Lorena, e todo mundo querendo me ajudar, tentando, né, se aproximar, me ajudar. Foi quando um avião fez uma rasante bem aqui no São Joaquim. E ali eu vi uma intervenção. Falei, mas como? Aí eu me desabei a chorar, porque eu revivi todo o acidente
meu marido em destroços aqui na via para Minas, da Dutra para Itajubá. E eu vi novamente aquela cena. Eu perto do avião, pegando o que restava de alguns objetos e sem ter acesso ao corpo dele, então veio novamente aquele turbilhão, aquele trauma, né? Chamada desgraça na minha vida. Mas só que eu fui inundada naquele momento de duas realidades. Entre o que eu estava passando, meu interior em destroços, e uma luz do meu interior mesmo, como me dizendo, eu estou aqui, eu te amo, eu cuido de você, você não é abandonada, eu não abandono você. Não serás envergonhada. Não precisa ficar envergonhada, porque eu estou com você. Foram mais ou menos frases como essas que começaram a vir do meu interior, e a partir também da oração que as pessoas estavam fazendo, do que Padre Jonas cantava, do clima espiritual, daquela oração, da presença de Jesus ali. Então eu me desabei a chorar. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu dou meu sim. Eu dei meu sim a Jesus naquela hora e comecei a chorar, comecei a fazer uma oração espontânea. Uma oração espontânea. A equipe veio, me ajudou, né? Não assim, tipo, veio sobre mim, mas aquele amor, né? Fraternidade na hora, de um no ombro, né? E a presença concreta de Deus que abraça. Dessa amizade, dessa fraternidade que é a própria caridade divina. E aí eu fiquei ali, na oração, e senti um grande desejo de me confessar. Falei, eu preciso lavar minha alma, eu preciso lavar meu coração, eu preciso sair daqui para uma realidade nova. E pedi confissão ao Padre Jonas. Né? O Padre Jonas, ele não só tocava violão, ele cantava, ele ajudava os jovens a conduzir, ele fazia palestras e ele confessava até pela madrugada. Eu lembro que eu fui atendida também aqui numa dessas salas, né? Não só o encontro foi numa dessas salas, mas ele também atendia confissão. Aí eu me confessei com ele e pedi ajuda dele. Falei, Padre Jonas, eu preciso avançar. Eu não posso ficar na situação que eu estou. Lavei a alma, confessei e dali para frente nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque Jesus entrou na minha vida. Até posso dizer assim, não foi algo assim que eu pudesse dizer, o céu se abriu. Sim. Mas o céu se abriu em mim, dentro de mim. Quando nós fazemos um encontro pessoal, a partir dali nós passamos a ser instrumentos. Sim. Nós não somos nada, continuamos as mesmas pessoas, temos defeitos, mas nós aos poucos vamos vencendo os nossos defeitos, vamos nos transformando como a lava, né? Nessa linda borboleta, mas nós não conseguimos ficar com aquilo que nós recebemos interiormente apenas. Minha fé, minha experiência, eu encontrei Jesus e eu fico ali no meu quartinho só, né? Não, tudo, a vida de oração, a vida fraterna, a vida familiar, tudo se transforma. E
nasce dentro de nós, como nasceu em mim, esse anseio, esse ardor, esse desejo de ser discípula de Cristo. E uma das coisas que o Padre Jonas sempre nos ajudou muito é essa sede do discipulado. Ninguém está pronto. Não é a lata? Não é? Em constante a casca dura transformação. que está ali protegendo a lava que vai se transformando. Exatamente. Então é uma transformação diária, por isso também uma revolução. Porque aí vai envolvendo as pessoas e um jovem tocado pode saber que a sua família será tocada. Se nós formos olhando, nós vamos percebendo que a nossa própria vida, a nossa maneira de ser, sabe? Ali dentro de casa, com os colegas, amigos, na faculdade, no trabalho. Alguém chega para você e diz, você é diferente, o que você tem? Ou até nem precisa perguntar isso. Já vi. Mas, exatamente. Luzia, a gente percebe que esses encontros, eles também, né, têm um apelo vocacional. Em 78, a experiência foi diferente. Em 78, o Padre Jonas lá em Queluz... 77? 77, isso, porque a Canção Nova depois foi começar em 78, 2 de fevereiro. Mas em 77, Festa de Cristo Rei? Festa de Cristo Rei. O que aconteceu naquele dia em Queluz? Então, como eu disse, já contei aqui no Revolução Jesus, nós tínhamos os encontros no São Joaquim, mas os jovens cresceram, fomos para os auditórios, o auditório aqui do São Joaquim, e do auditório no São Joaquim, nós não sabíamos mais como fazer por espaço. Então foi quando, através de um casal muito bondoso aqui em Lorena, casal de fazendeiros, nos emprestaram uma fazenda em Areias. Sim. Não foi? Nós tivemos 2 anos de encontros, retiros, dos tipos de maranatás, experiências de oração. Tínhamos o ágape, que era uma fase um pouquinho mais avançada dos maranatás, que aí era discipulado firme mesmo para essa busca de viver o amor, a caridade, a bondade, os frutos do Espírito Santo, a civilização do amor. Sim. E dali nós ganhamos um terreno em Queluz, onde foi construída a nossa casa de retiros. Durante 2 anos, nós tivemos o chamado catecumenato, que eram encontros com a liderança da diocese. Mas não só da diocese, vinham também das dioceses vizinhas. Rio, Minas. Rio, Minas, que foi a proposta de Dom Antônio Miranda ao Padre Jonas, quando saiu o Evangelho Anunciante, que ele disse, olha, comece com os jovens que é mais fácil. Convidando o Padre Jonas a pôr o documento na mão dos jovens. E após 2 anos de catecumenato, isto é, do estudo da Palavra de Deus, onde começou o estudo do Diário Espiritual, a Bíblia foi escrita para você, que surgiu depois o livrinho, né? Mas começou com esses jovens e terminado o catecumenato, onde o Padre Jonas fazia a proposta para nós de ser discípulo de Jesus. Foi um fim de semana inteirinho sobre discipulado e um fim de semana inteirinho na prática da Palavra de Deus. Para ser discípulo de Jesus, sementes mesmo nessa sociedade onde vivemos. O Padre Jonas fez o apelo. Para aqueles jovens que estavam ali na sala de palestra de Queluz. Quem gostaria, quem deseja dar 1 ano da sua vida para Deus? Deixar pai, mãe, irmão, deixar namoro, E até, né? deixar
Exato. E E até namoro, mas também trabalho. Sim. Né? Como fazem as pessoas que vão se alistar no exército? Deixa tudo. Na época deixava tudo. E vamos fazer a experiência de viver em comunidade. Vai ser preciso falar com pai, mãe, mas nós vamos iniciar dia 2 de fevereiro. Então vocês terão, ele dizia, vocês terão 2 meses para se preparar. Claro que eram jovens, como eu disse, estavam vindo das lideranças. Tinha que uma já caminhada, tinham né? essa caminhada desses encontros, desses maranatás, os ágapes, e receberam a proposta. E foi ali que muitos deram sim. E eu estava ali também presente. Como foi para você dar o seu sim? Você que num primeiro instante não levantou. Você que naquele instante se deteve no evangelho de fazer cálculos, de ver disposições interiores. Ao mesmo tempo um Deus que dizia para você, olha, não é para um ano só não. O que te moveu a dar aquele sim? Na verdade, não aconteceu nada disso que você falou. Como assim? É verdade. Por quê? Porque ele fez a proposta, quem aqui está disposto a dar um ano da sua vida para Deus, e nesse momento, ele disse, se ponha em pé. E os jovens começaram a se levantar. Eu estava sentada na última cadeira com meu conto, ali na sala de palestra, perto da porta. Naquela hora, eu só pensei assim, mas como eu vou deixar meus pais? Sou muito apegada à família. Boa mineira. Muito, muito, muito apegada à família. Tudo junto, eu pensava neles também. E eu já havia formado em serviço social. Você se lembra que eu contei que eu comecei a faculdade? No programa passado a gente falou disso. Comecei a faculdade, havia formado e havia tido a proposta de ser diretora de serviço social da minha cidade, de Lorena, daqui. Então eu estava assim de cheio no serviço social. Então eu tinha o serviço social, que foi a primeira coisa que me veio, que vamos lá, vamos pôr a sua vida a serviço das pessoas. Lembra que eu contei? Sim. Quando eu fiquei viúva? Então eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhuma ilusão, eu vou entregar minha vida Cuidar aos dos mais pobres, mais necessitados. Havia encontrado Cristo, só que agora eu tinha o Cristo e tinha o serviço social. Então eu não precisava me levantar. Sim. Mas só que eu pensei, tem que dar uma resposta. Ficar sentada aqui, aí eu abri a Bíblia. Abri a Bíblia, saiu em São Lucas capítulo 14, quando meus olhos foram lá exatamente no versículo de fazer as contas. Quem vai para uma guerra precisa pensar, porque senão ele pode sair perdendo, pode sair vencido. Sim. Vai construir uma casa, tem que fazer as contas, porque se não acaba a casa, os seus amigos vão ridicularizar, rir né? dele. E assim por diante. Eu pensei, meu Deus do céu, não é à toa que eu estou aqui diante de Dom Bosco, né? Nós paramos bem em frente de Dom Bosco nessa hora. E aí eu pensei comigo, se eu me levantar vai ser para o resto da minha vida. Não me veio assim, será que eu vou dar 1 ano, 2 anos? Não, eu pensei, se eu me levantar dessa cadeira vai ser pro resto da minha vida. E ali, naquele momentinho, eu fiz as minhas contas. E eu disse assim, Senhor, eis-me aqui. E me levantei. Eu não me levantei com uma certeza assim que eu ia dar minha vida inteira, como seria. Eu sei que naquela hora, eu falei, se eu me levantar, vai ser pro resto da minha vida. Interessante. Essa evidência sempre ficou em mim.
porque as crises vieram, as incompreensões, as fraquezas. Por isso que eu estou aqui diante de Dom Bosco, sabe por quê? Eu sempre olhava para Dom Bosco, eu achava Dom Bosco com um jeito tão severo, parecia assim que, sei lá, eu precisava do acolhimento de Dom Bosco, porque na verdade o Padre Jonas era um padre salesiano e ele veio fazer uma comunidade leiga, saindo dos salesianos, porque na época os superiores também não compreendiam, não tinham nem a obrigação. E a sensação que eu tinha era que Dom Bosco olhava para mim como se... Eu vou falar aqui. Sim. Por que o Jonas, né, saiu? Era a minha sensação. Sim, uma percepção interior. Não quer dizer que ele fizesse, mas era minha, né? Mas com o passar do tempo, em que a comunidade foi se estabelecendo, foi reconhecida pelo nosso bispo diocesano, né, Dom João Hipólito de Moraes, eu contemplava Dom Bosco interessante. Já Dom Bosco não tinha mais o rosto severo. Dom Bosco sorria para mim. Como toda foto de Dom Bosco, o busto de Dom Bosco, ele está sorrindo. Mas o olhar dele penetrou no meu como aprovando. Até no sentido de paternidade. Então é para você ver que até essas coisas nós vamos vencendo. Porque eu tive por muito tempo no coração assim, será mesmo que eu ter deixado, o Senhor, Ele quis esta comunidade, né? E o Senhor foi me convencendo, pela própria Igreja Católica, Apostólica, Romana, pela nossa Diocese de Lorena e depois pelos bispos que foram acolhendo a Canção Nova em outras dioceses, e hoje, graças a Deus, no Pontifício Conselho para os Leigos, o Santo Padre, dizendo para nós, é isso, é uma questão de dar a vida. E para dar a vida é preciso, se for necessário, lançar numa aventura nova, como o Padre Jonas teve coragem de fazer. Hoje, quando nós falamos a canção nova, ser canção nova é bom demais, ou a canção nova, canção nova, canção nova, não é que seja canção nova, canção nova, canção nova, mas é mesmo, é um cântico novo para Deus, é o cântico dos remidos, como está na Bíblia inteira. Então, aquela revolução Jesus, que o Padre Jonas propôs para os jovens, que eu faço parte dessa geração, é a revolução Jesus que em todos os tempos precisará acontecer, até que todos os homens e mulheres encontrem o Deus verdadeiro. Não só nessa realidade que nós estamos hoje, mas até o Senhor voltar. E é por isto o grande apelo, e até é bom que nós estamos aqui juntinho de Dom Bosco, e aonde o Padre Jonas viveu parte da vida dele, foi professor. Padre Jonas aqui não tinha tempo, hora, né? Se eu fosse contar quantas vezes que nós vinhamos de encontros tarde da noite, e porque o Padre Jonas, ele saía para pregar nas cidades, aqui no Vale do Paraíba, e vou até partilhar algo aqui muito confidencial. Assim que é bom. O Padre Jonas chegou a ocasião de ter que pular o muro, porque não estava com a chave na mão, para poder entrar aqui dentro do São Joaquim, porque ele morava aqui. Porque chegava muito tarde da noite com a sua equipe,
atendendo gente, rezando pelas pessoas e pregando e orando. Por isso aí que saiu aquela música Busco Meu Cantinho, Meu Senhor. E todas as músicas todas as músicas do Amor Vencerá surgiram dessa experiência. Foi a época áurea, eu posso dizer assim, porque foi o Padre Jonas fazendo todas as artes, que com certeza também Dom Bosco fez muitas artes que muita gente não entendeu na época, mas que só se entende com o passar do tempo e dos tempos, tudo por causa do Cristo, de Jesus, do reino dos céus, da civilização do amor, da salvação das almas, da alegria de ver as pessoas felizes e transformadas e buscando a sua transformação, encontrando o sentido da vida, porque tiveram, né, essa oportunidade de ter alguém que lhes anunciou a boa nova do reino dos céus.